Bom pessoal, dando continuidade à nossa regra de 3, iremos resolver uma questão do Enem, que caiu na forma digital no ano 2020, e ela pode ser encontrada no caderno amarelo, a questão de número 151. A questão fala: um agricultor sabe que a colheita da safra de soja será concluída em 120 dias, caso utilize, durante 10 horas por dia, 20 máquinas de um modelo antigo, que colhem 2 hectares por hora. Com o objetivo de diminuir o tempo de colheita, esse agricultor optou por utilizar máquinas de um novo modelo, que operam 12 horas por dia e colhem 4 hectares por hora. Quantas máquinas do novo modelo ele necessita adquirir para que consiga efetuar a colheita da safra em 100 dias? Bem, pessoal, através da leitura, podemos observar que realmente se trata de uma questão que pode ser resolvida utilizando-se a regra de 3 composta. Então, inicialmente, vamos construir a nossa tabela. E na primeira coluna vamos colocar o caso 1 e o caso 2. Iremos agora realizar uma outra breve leitura para podermos identificar as grandezas com seus respectivos valores. Vamos lá. Um agricultor sabe que a colheita da safra de soja será concluída em 120 dias. Então, pessoal, a quantidade de dias é a nossa primeira grandeza que foi encontrado no enunciado, durante 10 horas. Então, a quantidade de horas também é uma outra grandeza. E 20 máquinas de um modelo antigo. Quantidade de máquinas também é uma outra grandeza. E essas 20 máquinas desse modelo antigo, elas têm eficiência, de colheita de 2 hectares por hora. Hectares por hora. Com o objetivo de diminuir o tempo de colheita, esse agricultor optou por utilizar máquinas de um novo modelo, que operam 12 horas por dia. Agora, pessoal, essas novas máquinas, elas operam 12 horas por dia e tem uma eficiência de colheita de 4 hectares por hora. Quantas máquinas é a nossa incógnita, é o que desejamos conhecer. Quantas máquinas ele necessita adquirir para que ele consiga efetuar a colheita da safra em 100 dias. Bom, pessoal, agora vamos realizar a análise, entre as grandezas, para saber como elas se relacionam, se é de maneira inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Vamos relacionar então a quantidade de máquinas, porque é a grandeza onde se encontra a nossa incógnita, com a grandeza dias, com horas e com hectare por hora, que vem a ser a nossa eficiência. Observe, não vamos nos ater a números, só a lógica mesmo, porque você observando os números, você pode acabar se complicando. Se a quantidade de máquinas aumenta, eu preciso de mais ou menos dias para realizar a mesma atividade. Eu preciso de menos dias, porque eu tenho mais máquinas trabalhando, ok? Se eu tenho mais máquinas trabalhando, eu vou precisar de mais ou menos horas para realizar a mesma atividade. Eu vou precisar de menos horas, correto? Então, observe que essas grandezas, elas estão se relacionando de forma que inversamente proporcional, porque enquanto uma está aumentando, a outra diminui. Então vamos só colocar aqui para nos lembrarmos que a quantidade de dias se relacionam com a quantidade de máquinas de forma inversamente proporcional, a quantidade de horas se relaciona com a quantidade de máquinas de forma inversamente proporcional. E agora vamos analisar a quantidade de máquinas em relação à eficiência. Observe, se nós temos mais máquinas, não é necessário termos máquinas mais eficientes, porque se temos mais máquinas, elas podem ser menos eficientes. Então também elas estão se relacionando de maneira inversamente proporcional. Então agora vamos realizar, deixa eu só colocar aqui para nos lembrarmos. Vamos realizar a montagem da nossa equação. Observe, vamos pegar
inicialmente a grandeza em que encontra-se a nossa incógnita, o nosso x. Então 20 sobre x e vamos igualar. Só que observe, desta vez não é apenas colocar os valores que estão contidos na tabela, porque essas grandezas elas estão se relacionando com a quantidade de máquinas de forma inversamente proporcional. Então, na hora de levarmos os valores da tabela para a equação, devemos invertê-la. Ou seja, se está 100 sobre 20, devemos colocar aqui 100 sobre 20. Lembrando, porque essas grandezas elas estão se relacionando com máquinas de forma inversamente proporcional. Vamos multiplicar então pela quantidade de horas. Se aqui se a proporção é 10 por 12, vamos inverter também, né? Porque a quantidade de horas se relaciona com a quantidade de máquinas de forma inversamente proporcional, então devemos inverter a fração. Assim também como é que tá? Devemos inverter, em vez de ser 2 quartos, fica 4 sobre 2. Antes de realizar cálculos, é importante percebermos se é possível realizar simplificações. Ou seja, podemos simplificar o zero com zero. Essa questão, ela realmente é aquela questão de você não perder tempo com o cálculo. Porque olha só, você concorda que isso aqui é igual a 1? Se você não percebeu, não conseguiu visualizar, observe. 10, vou reescrever, sobre 12, vezes 12 sobre 10. Dizemos que podemos cortar. Só que quando falamos em cortar, porque significa que 10, vamos só trocar as posições. 10 sobre 10, vezes 12 sobre 12. 10 dividido por 10 é igual a 1. 12 dividido por 12 é igual a 1. 1 vezes 1, na matemática, é elemento neutro. Logo, o resultado é 1. O 1 é elemento neutro na multiplicação. Então, podemos reescrever a equação da seguinte forma. 20 sobre x é igual a 4 sobre 2. Esse 4 sobre 2, podemos já também, né, realizar as simplificações. Esse 4 sobre 2 podemos, na verdade, resolver. Que teremos, então, 20 sobre x é igual a 2. Porque 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, isolando o x e passando, iremos fazer isso. Se o x está dividindo, a gente passa ele multiplicando. Aí ele vai ficar 20 é igual a 2 vezes x. Se o 2 ele está multiplicando com x, ele vai passar dividindo para o primeiro membro. Então vai ficar que x é igual a 20 dividido por 2. X sendo igual a 20 dividido por 2 é igual a 10. Então, o nosso gabarito é a letra B. O que esse valor significa? Esse valor significa, pessoal, que se diminuirmos a quantidade de dias de 120 para 100 dias, se aumentarmos a quantidade de horas de 10 para 12 horas, se aumentarmos a eficiência das máquinas de 2 para 4 hectares por hora, necessitaremos de apenas 10 máquinas para realizar o mesmo trabalho. Ok? Nos vemos até a próxima.